Oh, meu Deus, é pena de anjo. É pena de anjo, gurias. Ai, Deus. Esse é o vídeo que está supondo que um anjo deixou alguma de suas penas quando teria visitado esse grupo de mulheres no momento de sua oração. Nós temos que observar que os sinais dos tempos realmente ocorrerão. Mas seria esse tipo de sinal que a Bíblia está nos falando? Vamos analisar o que ela explica acerca dessa visão nesse vídeo e num outro que ela posta no dia seguinte, tentando esclarecer esse fenômeno que ela viu juntamente com essas irmãs. Vem comigo. Com blusa assim, olha aqui, é pena de anjo. Oh, meu Deus, é pena de anjo. É pena de anjo, gurias. Ai, Deus. Glória a Deus. Ai, isso aqui é pena de... Eu tenho uma caixinha que eu guardei, eu separei, porque eu disse pra Deus que eu queria ver essas manifestações, entendeu? Eu disse, Deus, eu quero provar para as pessoas que é real. Olha aqui, gente. Olha aqui, é pena, gurias. Olha aqui. Glória a Deus. É pena de anjo, é pena de anjo. Vou guardar no papel. Bom, gente, paz do Senhor. Tô passando aqui para falar um pouquinho sobre um vídeo que viralizou na internet, que foi um vídeo que eu gravei na terça-feira passada, logo após o culto. Nós vivenciamos um momento de sinais e maravilhas depois do culto lá na igreja. E foi muito lindo o que aconteceu, porque foi resposta de uma oração que eu tenho feito há algum tempo já para Deus. Tenho pedido para Deus manifestar sinais de penas de anjo, pedras preciosas, pó de ouro. Mas esse evangelho de sinais, prodígios e maravilhas é um evangelho para quem crê. Jesus, ele disse assim: aquele que crê verá o sobrenatural. Traduzindo para as minhas palavras. Na Bíblia, desde o início, se nós formos observar, por exemplo, o livro de Êxodo, ele é repleto de sinais, prodígios e maravilhas. Deus, quando ele foi chamar Moisés, ele pediu para Moisés colocar a sua mão em seu peito. Quando Moisés olhou, a mão estava leprosa. Isso foi um grande sinal que Deus fez. Quando Deus falou para ele, coloca novamente a mão, quando ele colocou novamente a mão dele já não estava mais leprosa. E durante todo esse período de libertação do povo de Deus, nós vemos muitos sinais que Deus operou até a libertação do povo. Então nós vemos o cajado virando cobra, nós vemos que os feiticeiros também operam e operaram milagres, sinais e prodígios. Nós vemos que a cobra dos feiticeiros, né, foram 2 cobras, mas o que vem do Senhor se sustenta, porque o cajado de Moisés virou uma cobra que engoliu as outras 2 cobras. Nós vemos as pragas que Deus enviou. Nós vemos quando Moisés bateu o cajado na água. Então, o nosso Senhor amado Jesus, ele realizou diversos. O primeiro milagre extraordinário foi transformar a água em vinho. O segundo, ou um dos outros, porque não vou falar na ordem que aconteceram os fatos no ministério do Senhor Jesus, mas ele andou sobre as águas. E o Senhor Jesus falou: aquele que crê verão obras extraordinárias. A palavra de Deus fala que no final dos tempos, próximo à volta de Jesus, o Espírito Santo de Deus se derramaria e nós veríamos sinais, prodígios, maravilhas. Crianças profetizando, velhos profetizando, jovens tendo sonhos. Isso está acontecendo. E eu quero falar, igreja, nós vamos vivenciar grandes sinais, prodígios e maravilhas, sim. Porque nós estamos vivenciando um grande derramar do Espírito Santo. Mas há algo muito especial e específico. Isso não é para todos. Isso é uma coisa que o Senhor não revela para qualquer um. Então não são todos que estão dentro da igreja, não são todos os cristãos, não são todos crentes que vão crer. E sinais, prodígios e maravilhas são manifestações do céu para quem crê. Amém? Diante de tudo que nós ouvimos as nossas irmãs declarar, eu borrei um pouco a imagem, porque a ideia não é expor a pessoa, mas nós estamos expondo a ideia dela para que nós possamos combater, debater a ideia dela de acordo com a Bíblia Sagrada. Quando você observa alguns textos da Bíblia, fica muito claro que eles estão próximos de uma idolatria. Nós às vezes fazemos associação à idolatria ao que acontece no romanismo, mas nós precisamos entender que qualquer evento, ainda que sobrenatural, venha ocupar o espaço de Deus na nossa relação com Ele, é uma idolatria.
Seria esse o motivo pelo qual o arcanjo Miguel teria lutado pelo corpo de Moisés, e Deus escondeu o corpo de Moisés de Satanás, porque talvez ele tinha a ideia de fazer daquele corpo um objeto de idolatria. Nós temos que entender que a idolatria ela é combatida na Bíblia Sagrada. E você observa numa das falas dela que ela iria guardar aquela pena em um papel. O que nós precisamos guardar, que a Bíblia nos fala, é a nossa fé em Deus. Uma vez vieram perguntar a Jesus, pedir a Jesus um sinal, e Jesus disse que nenhum sinal lhe seria dado, a não ser o do profeta Jonas, que havia ficado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. À luz disso, nós precisamos entender que haverão sinais, evidências, que estão descritas em Mateus 25, no livro de Apocalipse, onde nós podemos analisar que eles apontam para a chegada do fim dos tempos, que já era tido como chegada do fim dos tempos desde a época do apóstolo Paulo. Temos que tomar cuidado com as nossas crendices, para que isso não venha fazer com que irmãos mais novos venham não entender o genuíno Evangelho. O Evangelho, ele é simples, nós não precisamos de modismo, de adaptação. Nós podemos sim intensificar o nosso momento de jejum, de oração. Se um dia com um grupo de igreja você quiser sair das 4 paredes e orar em uma zona rural, tudo bem. Mas nós não podemos fazer do local, da geografia ou de um acontecimento como esse, que às vezes pode ser simplesmente, que eu tenho quase certeza, que foi algum pássaro que passou por ali e caiu algumas penas no chão, uma doutrinação, um sinal de Deus da sua presença. O sinal de Deus no meio da sua igreja, às vezes você não vai sentir arrepio, talvez você nem chore, mas você vê pessoas mudadas, casamentos restaurados, pessoas melhores. Eu sempre pergunto, eu sou, irmãos, do meio pentecostal, eu creio no arrebatamento de sentido, mas não em muitas coisas que vêm acontecendo, que está banalizada no nosso meio. A pessoa cai arrebatada na igreja, mas ela levanta uma melhor mãe, levanta um melhor filho, levanta um melhor esposo, um melhor empregado, um melhor servo de Deus, um melhor obreiro, um melhor cidadão. Se não, foi simplesmente uma emoção vazia. O que diz a Bíblia Sagrada? João 19:10. Então me lancei aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Esse anjo foi visitar o apóstolo João. João se lança aos pés dele para adorá-lo, mas o anjo direciona João para que ele venha adorar a Deus. Em Colossenses 2, dos versos 18 e 17, diz: não permitam que ninguém te tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjo os impeças de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a mente carnal dela as torna orgulhosa. Irmão, só esse versículo já seria o suficiente. A gente tem que tomar cuidado com certas visões, com supostas revelações. Nós temos que tudo analisar pela palavra. A palavra é quem diz se o que está acontecendo é bíblico ou não. Eu não posso basear a minha vida por experiências de outras pessoas. Às vezes eu vou ter uma experiência que coube a minha fé ao meu momento, naquele dia, naquela hora. Mas não significa que essa minha experiência tem que virar uma doutrinação. Nós temos que ter essa separação. Então eu fiz esse vídeo como um alerta para que você possa entender que você tem que buscar sim mais de Deus, mas busque os sinais verdadeiros, a restauração da família, a restauração do relacionamento das pessoas. Para que você vai querer pó virando ouro, ver pena de anjo? Nós precisamos cada vez mais estarmos cheios da presença de Deus. Deixa aqui na seção dos comentários a sua opinião respeitosamente acerca disso. Eu quero muito saber. Eu sou Wagner Melo.